Muito bem. Pessoal, nós estudamos mudanças de estado, ok? Nós estudamos as passagens do estado sólido, do estado líquido, do estado vapor. Falamos de dois tipos de calor, um chamado sensível, outro chamado latente, ok? O sensível é responsável por variação de temperatura, uma reta inclinada no gráfico. Enquanto que o calor latente é um patamar, é uma linha horizontal, dizendo que a temperatura fica constante enquanto muda de estado. É sobre a mudança de estado que eu quero falar. Só que agora eu quero comentar sobre a influência que a pressão exerce sobre as mudanças de estado. Pressão, pessoal, pressão. Vamos entender primeiro o que é pressão? Vamos tentar entender o que é pressão? Então, olha para cá, faz favor. Pressão é força aplicada sobre área. Gente, vamos lá, concentra aqui comigo. Se você não prestar atenção aqui em mim, você não vai conseguir entender esse negócio. Então, vamos lá. Primeiro, você tem que entender o que é pressão. Toda vez que eu tenho uma área e eu exerço força nessa área, a força aplicada na área chama-se pressão. Ok? Vou te dar um exemplo simples. Quando você fica de pé, você está exercendo pressão sobre o solo. A força é o seu peso. E a área é a soma das áreas dos dois pés. Então, você pega a área de um pé, a área do outro pé, soma. Pega o seu peso, divide por essa área, você tem a pressão que você está fazendo no solo. Tudo bem? Se você levantar um dos pés, o que acontece? Diminui a área. Se diminui a área, aumenta a pressão. Uma maneira de mexer com a pressão é mexer com a área. Outra maneira é mexer com o peso. Você está de pé e eu te entrego mais 10 quilogramas para você segurar nos braços. Você, além do seu peso, ainda tem mais 10 quilogramas. Então, aumenta a pressão também. A pressão pode ser variável, ela pode aumentar ou ela pode diminuir. Vamos pensar agora em outra coisa. Vamos, raciocina comigo. Pressão atmosférica. Pessoal, a nossa atmosfera tem uma determinada altura. A nossa atmosfera não é infinita, não. É verdade que ela vai ficando cada vez mais rarefeita. Não é uma atmosfera que tem um limite definido, uma fronteira definida, ok? Mas até mais ou menos uns 600 quilômetros de altura ainda tem alguma atmosfera, tá? Então, se você pensar, você tem aí uma coluna de ar sobre a superfície da Terra. E essa coluna de ar, a ar é um conjunto de gases. Gases possuem massa. Mas é uma massa pequenininha. Sim, mas a quantidade é grande. Uma quantidade grande de gás faz uma pressão grande. Por quê? Porque tem peso grande sobre a área dos corpos. Então, cada um de nós, você, eu, todo mundo, está sujeito a uma pressão atmosférica. Nós estamos sendo esmagados pela nossa atmosfera. Existe uma força de compressão em torno do seu corpo inteiro, chamada pressão atmosférica. Tudo bem? E não é pressão pequena não, viu, pessoal? São 100 mil newtons por metro quadrado. Se o seu corpo tiver 1 metro quadrado, você está recebendo 100 mil newtons de força. 100 mil newtons são 10 toneladas de massa. É muita coisa. Você está sujeito a essa pressão. Então, agora vamos trazer esse raciocínio para as mudanças de estado. Vamos supor que eu pegasse uma vasilha. Preste atenção agora. Olha que legal. Olha que raciocínio legal esse. Ó. Se você entender esse raciocínio agora, você entende o resto todinho. Pega uma vasilha, coloca água dentro. A vasilha está aberta. Não está tampada, não. Está aberta. Coloca sobre a chama de fogão e acende o fogo. A água começa a esquentar até chegar no ponto de ebulição. O ponto de ebulição, nós sabemos, é em torno de 100 graus Celsius em condições normais de pressão. Entrar em ebulição significa que uma molequinha de água, ela tem que receber calor da chama, aumentar a sua energia,
driblar as outras moléculas, chegar na superfície do líquido, romper a tensão superficial. Existe aqui uma tensão superficial do líquido, tá? É uma força de coesão entre as moléculas que dificulta a saída da molécula. Ela tem que ter muita energia para vencer isso. E quando chega do lado de fora, ainda encontra 10 toneladas em cima dela. Ela tem que ter energia suficiente para vencer essas 10 toneladas e sair. Então, por que, no caso da água, em condições normais de pressão, tem que chegar a 100 graus Celsius para entrar em ebulição? Porque 100 graus Celsius corresponde a uma temperatura em que o nível de energia da molécula é suficiente para driblar as outras, vencer a tensão superficial e vencer a pressão atmosférica. São 3 obstáculos. Então, para sair de um estado sólido, passar para líquido, mesma coisa. De líquido para gás, vapor. Aqui está escrito gás, mas é vapor. Daqui a pouco a gente explica o gás. Mesma coisa, tem que vencer. E se por acaso, presta atenção agora no meu raciocínio, se você entendeu isso daí, a qualquer momento, se tiver dúvida, abre o microfone e pergunta. Se por acaso eu diminuir a pressão atmosférica? Pensa nessa hipótese. Vou diminuir a pressão atmosférica. Pera lá. A molequinha tem que vencer 3 obstáculos. Ela tem que driblar as outras moléculas, ela tem que vencer a tensão superficial e ainda tem que vencer a pressão atmosférica. Se eu diminuir a pressão atmosférica, eu estou diminuindo uma das forças contrárias. Estou diminuindo um dos obstáculos. Então, a molécula não precisa chegar a 100 graus Celsius para entrar em ebulição. Com menos energia, ela consegue, porque pelo menos um dos obstáculos, a pressão diminuiu. Pensa nisso. Baixar a pressão atmosférica facilita a vida da molécula. Ela sai mais fácil do líquido. Sair mais fácil significa temperatura mais baixa. Então, baixar a pressão significa baixar a temperatura de mudança de estado. Eu estou dando o exemplo de ebulição, mas pode ser de fusão também. Pode ser fusão também. Você conseguiu entender o que eu acabei de falar? Você acompanhou todo o raciocínio? Você percebeu que se eu baixar a pressão atmosférica, eu estarei automaticamente facilitando a vida da molécula e para ela mudar de estado fica mais simples. Então pode ser numa temperatura mais baixa. Baixar a pressão significa baixar a temperatura de mudança de estado. Eu posso representar isso na forma de gráfico. Por favor, olhem para o gráfico que está agora aí na sua tela. Esse é um gráfico de substâncias normais, que eu acabei de descrever. Tudo que eu descrevi foi para uma substância normal. 99% das substâncias são normais. Então, tudo que eu falei vale para 99% das substâncias. Eu quero um gráfico onde no eixo vertical, acompanha aqui, entenda o gráfico. Eu vou colocar a pressão. Pressão eu posso aumentar ou eu posso diminuir. Eu vou criar uma maneira de aumentar ou diminuir a pressão sobre a substância. E no eixo horizontal eu coloquei a temperatura. Então aqui é pressão, aqui é temperatura. Essa primeira curva, tá vendo? É uma curva crescente. Essa é a curva de sublimação. Curva crescente significa aumentar a pressão, aumenta a temperatura. Essa é a curva de fusão. Fusão. Crescente também. Aumentar a pressão, aumenta a temperatura. E essa é a curva de vaporização. Também crescente. Aumentar a pressão, aumenta a temperatura. Ou seja, as 3 curvas, eu acabei de dizer, quando eu estava explicando, eu falei, olha, eu estou dando exemplo de ebulição, vaporização, mas vale para as outras mudanças de estado também. Aumentar a pressão significa aumentar a temperatura de mudança de estado. Aumenta um, aumenta o outro. Foi o que eu escrevi, foi o que eu desenhei aqui nesse gráfico. Ora, sublimação separa o estado sólido do estado vapor. Lembra que sublimação é passagem direta de sólido para vapor. Então, essa curva de sublimação é uma mistura de sólido mais vapor. Eu dei exemplo disso. Eu dei exemplo quando a gente estava trabalhando o assunto de mudança de estado, eu falei da naftalina.
A naftalina é aquela pedrinha, ela passa direto do sólido para o vapor, não forma uma pocinha líquida de naftalina. A curva de fusão é a curva que separa o sólido do líquido. Então, essa região toda aqui é de sólido, essa região toda é de líquido, e essa região toda é de vapor. E a curva de vaporização, aqui, a curva de fusão é uma mistura de sólido mais líquido. A curva de vaporização é uma mistura de líquido mais vapor. Separa o líquido do vapor. Mas esse conjunto de curvas, esse aqui é chamado de diagrama de fases. Tá? Olha aqui embaixo, inclusive, o que eu acabei de falar. Aumentar a pressão aumenta a temperatura de fusão e de ebulição. Aumentar uma coisa, aumenta a outra. Todas as curvas são crescentes. Nesse conjunto de curvas, existem dois pontos importantes. O primeiro deles é esse pontinho aqui, ó, na interseção, no cruzamento das três curvas. Esse é chamado de ponto triplo. Triplo. Essa é uma pressão e uma temperatura onde eu consigo sólido, líquido e vapor dentro do mesmo recipiente em equilíbrio térmico, na mesma temperatura. No caso da água, gente, para eu conseguir o ponto triplo da água, para eu conseguir água dentro de um recipiente líquida, sólida e vapor, tudo ao mesmo tempo, juntos, equilibrado, eu tenho que baixar a temperatura quase a 0 graus Celsius. Se não me engano, é 0,02 graus Celsius. E a pressão tem que ser super baixa. Mas tem que ser uma pressão minúscula. Senão, não consigo. É uma pressão de uns 8 milímetros de Hg. Lembra da unidade, vocês já trabalharam isso. A pressão atmosférica normal é 760 milímetros de Hg. Eu estou falando de uns 8 milímetros de Hg. 8 milímetros de Hg é uma pressão super, hiper, mega baixa. O outro ponto na curva chama-se ponto crítico. Agora sim, presta atenção, presta atenção. Se você não sabia a diferença entre vapor e gás, eu já vou te dar a primeira diferença. E é uma diferença macroscópica. Dá para visualizar. Ponto crítico é uma temperatura. Ponto crítico é só temperatura, não tem pressão. É só temperatura a partir de onde a substância deixa de se comportar como vapor e passa a se comportar como gás. Se eu pegar uma substância gás e só comprimir, ela continua gás. Se eu pegar vapor e comprimir, ele vira líquido. Não, repete, eu não entendi. Então vamos repetir, presta atenção. Se o cara te entregar uma amostra de alguma coisa dentro de uma ampola, dentro de uma seringa, e falar assim para você, diga para mim se isso daí é vapor ou gás. O que você faz? Comprime. A hora que você comprimir, se formar gotinhas, se formar líquido, é vapor. Se não acontecer nada, é gás. Gás não pode ser liquefeito por simples compressão. Atenção, ó, compressão é aumentar a pressão, então é vertical aqui, ó, vertical. Tá? Para eu pegar um gás. Ah, então o gás não tem jeito de virar líquido. Não, tem, mas eu preciso baixar a temperatura dele e aumentar a pressão. Eu preciso primeiro trazer o gás para vapor, baixando a temperatura, e depois comprimir para ele virar líquido. É o que acontece dentro do botijão de gás da sua casa. O gás é colocado lá dentro, ele é resfriado e comprimido. Aí fica um pouco de líquido dentro junto com o gás. Pessoal, abra o microfone, fala com o velhinho, diga para mim se está tudo bem, se você entendeu esse papo de pressão. Tranquilo, tudo. Tranquilo mesmo? Lembrou legal desse negócio? Viu que o gráfico não é complicado? Não é. E o gráfico é sempre desse jeito. O pessoal já caiu um horror de vezes em vestibular e Enem. Mas um horror de vezes. Só que eu disse para você que estas são 99% das substâncias, as normais. Existem as substâncias anômalas.
anormais. São 4. Água, ferro, bismuto e antimônio. Essas 4 substâncias, elas têm um comportamento em gráfico diferente. Então, observe agora. Vou mudar de slide. Olhe para a tela. Vou mudar de slide. Qual é a diferença que você nota de cara ao olhar para este gráfico da substância anômala e comparar com esse? Voltei. Substância normal. Compara normal com anômala. De novo. Normal, anômala. De novo. Normal, anômala. Fala para mim. Só tem uma diferença. Qual é? A curva de fusão. Perfeito. Pronto. É só isso. Não, peraí. Explica melhor. Explico. Olha para cá. As substâncias chamadas anômalas, elas só são anômalas quanto à fusão. Observe que numa substância normal, as 3 curvas são crescentes. Numa substância anômala, sublimação e vaporização são crescentes. Fusão é decrescente. O que significa isso? Que se eu aumentar a pressão, diminui a temperatura de mudança de estado. Aumentar a pressão, diminui a temperatura de fusão. As substâncias anômalas só são anômalas quanto à fusão. É o caso da água, por exemplo. Você aumenta a pressão sobre a água e a água derrete numa temperatura mais baixa. Ela derrete abaixo de 0 graus Celsius. Faz um teste. Calça luvas de proteção, pega 2 pedrinhas de gelo, coloca entre as mãos e aperta, conta até 10 e solta. Elas ficam grudadas. Quando você aumentou a pressão, as pedrinhas de gelo estão abaixo de 0. Vamos supor menos 5 graus Celsius. Se você apertar bastante, você aumentando a pressão, diminui a temperatura de fusão. A menos 5 a água derrete. Então, entre as 2 pedrinhas fica um pouquinho de água das 2. Quando você tira a pressão, ela solidifica. E essa água solidifica misturada. Gruda uma na outra. É ruim até de separar. Entendeu? Onde é que está a anormalidade das substâncias? Só na fusão. Então, se o cara te der um exercício de vaporização, não tem ninguém anormal. Se ele te der um exercício de sublimação, não tem ninguém anormal. Só se ele te der um gráfico ou um exercício de fusão é que existem substâncias anormais. Você entendeu que é só isso? O resto é a mesma coisa. Sublimação separa o sólido do vapor, a vaporização, o líquido do vapor, a fusão, o sólido do líquido, existe o ponto crítico, existe o ponto triplo, do mesmo jeito. Vira gás, tudo certo. Quero saber se está tudo bem. Quero saber se você tem alguma dúvida. Vamos lá? Entendeu direitinho esse papo de pressão? Substância normal e substância anômala? Os gráficos são sempre do mesmo jeito, pessoal. Então, quando você pegar um exercício, qual é a primeira coisa que você precisa fazer? Você precisa observar se as curvas são crescentes. Se forem todas crescentes, a substância é normal. Se 2 forem crescentes e uma for decrescente, é anômala. Tá legal? É só isso, gente. É só isso. Não tem mais nada para falar. É só isso. Qual é a influência que a pressão tem sobre a mudança de estado? Na maioria das substâncias, aumentar a pressão aumenta a temperatura de mudança de estado. Diminuir a pressão diminui a temperatura de mudança de estado. Então, vou te dar mais um exemplo só para a gente encerrar definitivamente a teoria. Tá? Eu moro aqui em Araguari. Vocês moram em Catalão.
Araguari e Catalão têm mais ou menos a mesma altitude em relação ao nível do mar. Se tiver alguma diferença, é uma diferença pequena. Em torno, depois você pode procurar isso, pode ir no Google que você encontra a posição geográfica da cidade. Mas as duas cidades estão mais ou menos a uns 900 metros de altura. 900 metros de altura. Então tem o nível do mar aqui embaixo, o nível do mar é o nível zero. Então, em cima de uma cidade litorânea, eu tenho a maior pressão possível, a atmosfera inteira. À medida que eu subo, vai diminuindo a altura. Quando chegamos aqui nas nossas cidades, está mais alto. Se está mais alto, a atmosfera acima da gente é menor. Uma atmosfera menor dá uma pressão menor. A pressão atmosférica nas nossas cidades é menor que ao nível do mar. Isso significa dizer que com uma pressão menor, a temperatura de ebulição é menor. Lembra que ebulição, vaporização, não tem a normalidade. Não tem a normalidade. Ah, então peraí, você está querendo dizer que diminuir a pressão, a gente morar aqui, dá uma temperatura de ebulição menor? Sim. A água ferve nas nossas cidades em torno de 98 graus Celsius. 98. Se eu for lá para o Rio de Janeiro, Santos, uma cidade litorânea qualquer, a água vai ferver a 100 graus Celsius. Pressão maior, temperatura maior. Então a gente aqui gasta menos gás e menos tempo para ferver a água. Ah, mas 2 graus Celsius só de diferença? 2 graus Celsius de diferença. Porque a altitude também não é tão grande assim. Nós não subimos tanto assim. Tenta imaginar subir uma montanha. Aí muda tudo, 2.000 metros, 3.000 metros, muda. Tem lugar que tem 5.000 metros. Aí muda tudo. Aí altera tudo. Aí a temperatura fica bem mais baixa. A água pode ferver a 80 graus Celsius. Ah, a água pode ferver a zero? Pode, desde que você baixe a pressão suficientemente, próximo de zero. Com uma pressão próxima de zero, a água vaporiza. Qualquer temperatura. Sublima. Depende da pressão. Olha para o gráfico. Quanto mais eu baixar a pressão, mais perto eu fico da curva de sublimação. Se eu pegar uma pedrinha de gelo, isso é o que acontece, por exemplo, se um astronauta em órbita terrestre abrir a portinha da nave, jogar uma pedrinha de gelo para fora e fechar a portinha da nave, o que vai acontecer com esse gelo? Ele vai sublimar. Não é assim, ó, pronto, desaparece tudo de uma vez. Não é instantâneo, não, viu, Múmia? Por quê? Porque existem ligações moleculares, elas têm que ser quebradas primeiro, por alguma razão. Mas o fato é que as moléculas que estiverem livres, elas vão sublimando, porque a pressão é baixa demais. Pressão baixa demais, baixa a temperatura também de mudança de estado. E aí, ao invés de fundir ou vaporizar, a substância sublima direto.